Por que que a gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo? Estava pensando, né? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e é bombardeado com expectativas de que aquela coisa seja feita em pouco tempo e tenha muitos resultados rapidamente. Então é comum ver promessas de anúncio mesmo, né? Com coisas que parecem complexas à primeira vista, mas que o anúncio faz você acreditar que aquilo é feito muito rapidamente, assim, sabe? E eu percebi isso, assim, não agora, né? Sempre tem essa tendência. Quando você olha para trás e vê sua vida como um todo, de ver o que você conseguiu construir nos últimos anos, você vê o quanto você conseguiu avançar em coisas que você nem imaginava. Então, talvez você tenha algum resultado que você tem hoje que você nem imaginava que poderia ter, sabe? Então, esse lance de subestimar o futuro, assim, um longo prazo, né? Muito verdade. E deveria ser o contrário, né? Porque no curto prazo, em teoria, você tem mais insumos, você consegue ter mais controle do que pode ou não pode ter, do que pode ou que não pode acontecer. E isso teria que te dar mais noção do que você de fato consegue fazer naquele tempo, né? Às vezes a gente pensa, vou fazer alguma coisa, um projeto, em uma semana já vai estar pronto. Mas você superestimou, provavelmente você esqueceu de colocar vários detalhes ali dentro, sabe? E, por exemplo, teve uma vez, né, que eu tive uma ideia, né, uma ideia de produto, que era basicamente um site onde você podia dar e receber presentes. Então era basicamente uma plataforma que a pessoa ela podia doar alguma coisa ou dentro das coisas disponíveis a outra pessoa podia pegar e etc. Era uma coisa simples nesse sentido. E aí esse modelo não era rentável, né? E eu resolvi colocar essa ideia num concurso de ideias, eu e mais dois colegas, e a gente foi para um concurso de ideias, e o mais legal é que a gente recebeu uma mentoria de uma incubadora de startups, né? Então foi um processo bem legal, assim. Essa mentoria ajudou a gente a, de fato, apresentar a ideia. E aí a gente tentou achar alguma forma de monetizar. E aí eu tive essa ideia de que as empresas poderiam entrar dentro da plataforma e fazer um anúncio parecido ali com as doações, né, os produtos ali que as pessoas queriam doar. Só que a diferença é que esse produto ele seria do anunciante, né, da empresa que estava anunciando, e esse produto ele poderia fazer com que as pessoas que se interessassem fizessem concorresse a um sorteio para esse caso. E aí essas empresas pagariam a plataforma para poder ter o espaço para anunciar como sorteio. E ao meu ver seria algo interessante, porque as pessoas já estariam ali em busca de produtos para ganhar, né? Então o sorteio acabaria ficando ali dentro dos outros produtos, não seria algo muito ofensivo, né? Então, a princípio, pareceu que era uma boa ideia de monetização para essa plataforma. E aí a gente foi para o concurso de ideias, eu acabei tendo que apresentar para os jurados ali. Foi uma coisa, assim, bem difícil para mim de conseguir me expressar, assim, que foi muito tímido, etc. E nesse concurso de ideia, o mecanismo era bem legal, porque depois que você fazia a apresentação, mesmo que sua ideia não fosse selecionada, essas pessoas do júri ali iriam te dar uma mini mentoria depois de todo mundo apresentar. Foi bem bacana porque esse júri ele era composto por diferentes pessoas de diferentes especialidades. Então tinha advogado, tinha empreendedor mesmo, enfim. E o mais legal, assim, foi um banho de água fria, obviamente, mas hoje eu vejo como um aprendizado, que parecia ser, pô, a ideia parecia ser incrível, daria para fazer e tal. Mas aí, uma das primeiras mentoras era uma advogada. Ela comentou:
Ah, você sabia que para fazer qualquer tipo de sorteio, você precisa meio que legalizar esse sorteio via Caixa Econômica Federal? E demora cerca de 40 dias para que esse processo seja feito. Aí, tipo, poxa vida, como é que a empresa vai colocar um produto, vai ter que esperar 40 dias e pode ser que nem seja aceito. Tipo, meio que descartou totalmente a chance de monetização daquele produto, né? E por que eu tô falando isso? Então, casando de novo com esse negócio de superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo, hoje eu vejo muito né, esse hype da inteligência artificial de construir produtos, de construir SaaS, né, micro SaaS, de forma fácil, né? Parece ser muito fácil. Ah, em 24 horas você faz um produto e sai vendendo, né? E parece que é um pouco dessa bomba, desse acúmulo de dopamina, assim, né? Esse negócio dessa motivação extrema do curto prazo. Porque quando você começa de fato a fazer o produto, ele não envolve somente fazer o produto em si, desenvolver o produto. Existe uma série de coisas que estão em volta, que provavelmente você vai ter que fazer, sabe? E assim, não estou dizendo que é impossível, mas pensando no longo prazo, faz mais sentido que isso aconteça, né? Só que é uma coisa que você vai levar um tempo de desenvolvimento de longo prazo. Não é uma coisa do dia para a noite que vai tudo dar certo, sabe? E eu só fiquei refletindo um pouco disso porque está muito comum, né? Esses anúncios de sempre ser imediatismo, de tudo é imediatismo, e agora com o hype da inteligências artificiais, isso parece que intensificou, né? Porque realmente aumenta a produtividade, mas né, existem outras coisas em volta do produto, do negócio mesmo que você está fazendo. E eu acho que por conta esse imediatismo, você acaba superestimando e não é por mal, que nem, por exemplo, teve um caso recente de uma feature que a gente precisava fazer aqui, no caso, eu tinha que fazer, né, o back, o front dessa funcionalidade. Era uma funcionalidade que é simples, não é nada complexo, nada que eu nunca tivesse feito. E aí eu falei, dá para fazer 3 dias. E aí teve um processo meio que pressionando que eu tomasse essa decisão rápida. Isso também ajudou que eu descartasse alguns detalhes por conta dessa pressão de ter uma estimativa de forma rápida. E aí a gente fica naquela de criar ilusões na cabeça de que talvez o tempo que você realmente tende a gastar soe como algo ruim para quem está esperando essa estimativa e você superestima a sua capacidade de produção, né? E aí eu falei, dá para fazer em 3 dias, né? 3 dias. No dia a dia do desenvolvedor você não fica o dia inteiro programando, né? Mas eu chutei que daria umas 24 horas para fazer. Então isso talvez daria uma semana de trabalho mesmo, efetivo. Só que acabou levando o dobro desse tempo. E ainda eu tive que dar uma enxugada no escopo para poder mitigar de que chegaria na data prometida e não entregasse uma funcionalidade que de fato resolveria alguma coisa, sabe? E aí então eu tentei priorizar o que de fato já entregava valor primeiro, para, no pior dos casos, pelo menos ter alguma coisa inacabada, mas que fosse possível de ser utilizado. E esse é o ponto, assim, que eu vejo que o fato de ter algo que é possível, mas que está muito próximo ali, você tende a querer logo o resultado e esquece outros detalhes, e isso faz achar que é possível fazer as coisas muito, muito rápido.